perseguição, ou seja, a igreja enfrentava a perseguição do domínio romano, mas mesmo esse domínio romano, em prol da igreja, em prol daqueles que serviam a Jesus, não teve o poder de paralisar aos discípulos de Jesus, aos cristãos, de romper as barreiras e de continuar ganhando almas para o reino de Deus. Nós estamos em um projeto, a igreja em crescimento, e as dificuldades que nós enfrentamos não pode também deter a igreja, aleluia, de romper, fazendo a vontade do Senhor e trazendo almas para a presença de Deus. Nós tomamos o modelo da igreja primitiva, e a igreja primitiva, ela tinha um desejo tão grande de ganhar almas para o reino do Senhor, que ela vivia unida, que ela vivia em comunhão, tanto com Deus, para que ela pudesse viver motivada, renovada e fortalecida em meio às perseguições e dificuldades. E no tocante, ela também vivia unida com os seus participantes, para juntos se fortalecerem, para juntos no meio de perseguições, elas viverem alegres e motivadas para poder fazer a vontade de Deus. A igreja primitiva, quando nós pegamos a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, nós vemos que ali no versículo 40 até o 47, nós vemos que ela tinha uma estratégia para que ela pudesse romper, para que ela pudesse se fortalecer. E essa estratégia que a igreja tinha era viver unida, viver em constante comunhão. Os membros da igreja, os cristãos, eles se ajuntavam e juntos eles se alegravam, juntos eles se salmodiavam ao Senhor, juntos eles, aleluia, rompiam as dificuldades. Quando um estava triste, quando o outro estava machucado, eles juntos ali se fortaleciam no Senhor, clamando a Deus e se ajuntando na presença de Deus. E Deus derramava o bálsamo sobre a igreja, curava as feridas e fortalecia eles para que eles pudessem continuar ganhando almas para a presença de Deus. A igreja de Atos, capítulo 2, versículo 40 até o 47, diz para nós a palavra do Senhor que eles eram unidos, todos pregavam a palavra, todos anunciavam o evangelho, todos eles, aleluia, estavam juntos, e a palavra diz que eles unanimemente oravam, pregavam a palavra, unanimemente eles partiam o pão, eles tinham aquela comunhão, comiam juntos, alegravam-se juntos na presença de Deus. E sabe o que acontecia? Em recompensação àquilo que eles faziam, Deus promovia a igreja de uma certa forma, que a igreja de Atos capítulo 2, eles estavam tão unidos e tão cheios de Deus, que quando eles saíam para ministrar a palavra, eles caíam na graça do povo, todos o recebiam alegres, aleluia, se ajuntavam a eles, porque eles estavam unidos e Deus dava a eles o crescimento. A palavra diz que Deus acrescentava à igreja todos quanto Ele desejava salvar. Por quê? Porque eles viviam em unidade, fazendo a vontade do Senhor. Não tinha nada e nem ninguém, nem o domínio do Império Romano conseguia parar a igreja, mesmo ela estando situada em Roma. Por quê? Porque a igreja ela tinha uma força nutriva, que era a força do Espírito Santo, que era a palavra de Deus. Eles tinham um objetivo, era semear as boas novas, para que almas, aquelas cansadas, oprimidas, pudessem render aos pés do Senhor. Deus acrescentava
do pecado, do jugo de Satanás e vir para a presença do Senhor. Ei, eu vi uma reportagem esses dias, que agora nós não vamos poder mais pregar sobre isso não. Eu vi um documentário nas redes sociais dizendo o seguinte, que agora satanismo também é religião. Você não pode expulsar Satanás da vida das pessoas. Por quê? Porque senão você está ofendendo a religião deles. Mas a igreja tem que prosseguir marchando. Aleluia, não é caminhando, não é andando, é marchando na presença de Deus. E eu quero ver religião satanista parar a igreja de Deus. Se for fake news, eu ouvi e estou alertando os irmãos. Mas eu vi essa reportagem. Não aprofundei, mas eu ouvi essa reportagem. Mas fiquem atentos, irmãos, porque o Império Romano, desde o século I, do nascimento de Cristo, foram levantando reinos, foram levantando nações, foram levantando pessoas, autoridade, para poder parar a igreja de Cristo. Só que nenhuma delas tiveram o poder de parar, de neutralizar a igreja do Senhor. Por quê? Porque a igreja do Senhor tem uma força motiva e nutriva, que é o quê? Que é o Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, que é a força do Espírito Santo. Se tivermos debaixo da autoridade, da vontade decretiva de Deus, nada poderá nos parar. Aí você pode chegar no dia de domingo, que é o dia que mais vem pessoas na igreja, contar os bancos vazios, para você ver se Deus não vai encher. Agora, irmãos, a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele se coloca diante de Deus e perante a igreja de Roma e começa a rogar os irmãos, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como oferta viva, santa e agradável a Deus. Por quê? Porque isso é um culto racional, é um culto pensado, é um culto planejado, é um culto na direção de Deus, é um culto inteligente, é aquele culto que você entra por dentro, aleluia, dentro da igreja, aleluia, e você adora a Deus, você louva o Senhor, você entoa louvores a Deus, tudo na direção do Senhor, e aí o inimigo tem que bater em retirada, e quando o diabo bate em retirada, almas renderam aos pés do Senhor, aleluia, paralítico andando, a canceroso sendo curado, a aideco sendo liberto da AIDS, aleluia. Quando a igreja tem um culto inteligente, aleluia, aqueles que passam de frente ao templo, eles não aguentam a unção e o poder do Espírito Santo que invade a igreja, e aí eles entram para dentro e daqui não sai mais, porque eles almejam morar no céu. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como oferta viva, santa e agradável a Deus. Porque isso é inteligente. Porque isso, aleluia, é vontade decretiva de Deus para a igreja. E eu vou entrar na primeira vontade de Deus, que é a vontade decretiva. A vontade decretiva de Deus é aquilo que Ele decreta. Não precisa da opinião de ninguém, como Ele nunca precisou. Mas a vontade decretiva é aquilo que se diz soberania de Deus. Aleluia! A soberania de Deus é a vontade decretiva dele. Quando Ele decreta, aleluia, não tem ninguém que pode falar o contrário, aleluia, para que não aconteça. Porque quando Ele fala, acontece. Isso se trata da soberania, aleluia, do Senhor, a vontade decretiva. E quando nós olhamos aqui Romanos capítulo 12, nós vemos o apóstolo Paulo rogando pela compaixão de Deus, porque a vontade de Deus é que a igreja, aleluia, ela sempre venha para o altar, aleluia, tendo um altar no templo, aleluia, que a igreja, que os cristãos venham para o templo, aleluia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira, mas quando chegar aqui, aleluia, venha para o altar e ofereça o seu próprio corpo como um sacrifício vivo e santo, porque isso é agradável ao Senhor no altar da igreja.
aleluia. Isso é culto inteligente. Isso é decretividade de Deus para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus olha e diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Isso é vontade decretiva de Deus. Ele quer, Ele decretou que a igreja faça isso. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, aleluia, nós vimos que esta vontade de Deus para a igreja, aleluia, é que ela seja o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, onde nós entramos dentro da igreja, dentro do templo, e colocamos a nossa vida e ofertamos e apresentamos a nossa própria vida como uma oferta viva, como uma oferta santa, como uma oferta agradável a Deus, no altar da igreja. Glória a Deus. Aí quando nós olhamos para isso, o que nós achamos? O que nós encontramos? Será que nós encontramos cristãos nos tempos de hoje entregando a sua própria vida no altar como oferta viva, santa e agradável a Deus? Ofertando a tua própria vida, as tuas próprias vontades, os seus próprios desejos, aleluia, no altar da igreja do Senhor. Porque quando isso acontece, a igreja avança. Quando isso acontece, a igreja cresce. Quando isso acontece, aleluia, quando você abre a boca para poder falar algo da parte de Deus, o milagre acontece. Glória a Deus. Porque quando Deus decreta, nada pode pedir. Então a vontade decretiva de Deus, aleluia, é o que diz respeito à soberania de Deus. É o que fala sobre o governo providencial de todas as coisas. Deus decretou, Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando Ele decreta, irmãos, não adianta, vai acontecer. Aleluia. E a vontade de Deus, ela é boa. Os versos que nós encontramos na palavra do Senhor, a palavra de Deus, tudo é bom. Se nós olharmos Gênesis capítulo 1, versículo de número 31, nós vamos ver lá que Deus cria tudo. E quando Deus para olhar o que Ele fez, Ele diz que tudo que Ele fez é bom. Sabe o que não presta? É o diabo. Sabe o que não é bom? É as obras que Satanás tem enganado as pessoas para poder cair nelas. Isso não é bom. Isso não presta. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos aqui que a palavra do Senhor vai dizer para nós: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Paulo está falando isso, mas Paulo está direcionado por Deus, porque ele sabe que esta vontade foi decretada por Deus, para que a igreja viva debaixo desta orientação da palavra do Senhor, porque é a vontade de Deus para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando nós paramos para observarmos, para estudarmos a palavra do Senhor, nós vamos deparar com mais uma outra vontade, que é a vontade preceptiva de Deus. Agora, a vontade decretiva é a soberania de Deus. Eu já estou encerrando, tá? Agora, a vontade preceptiva de Deus é aquilo que está incluso, tudo aquilo, irmãos, que Ele manda a igreja fazer. Parece igual, mas não, se você não fizer, a obra não vai parar. Mas se nós não fizermos, ou se ninguém quiser fazer aquilo que Ele manda nós fazermos, a vontade preceptiva de Deus, sabe o que vai acontecer? Ele levanta outro e põe no nosso lugar. Ele pega outro, ele pega lá fora um outro e põe no nosso lugar. Olha para você ver uma coisa. Você olha para alguém que está quietinho aí no canto, não abre a boca para nada. Eu vou pegar o diácono Wilson. E aí você olha assim, quem está com o microfone na mão aqui, vamos colocar, eu estou com o microfone na mão aqui falando. Aí nós achamos que eu sou melhor que ele. Mas quando Deus olha,
sou melhor e nem ele, nós somos iguais. Aí Deus me manda fazer algo, eu quero só ficar aqui pregando e não vou fazer o que Deus mandou não. Aí Deus levanta ele que está quietinho lá no canto e enche ele de poder, reveste ele com as virtudes do Espírito Santo, e quando alguém vem com um caco de vidro quebrado na mão, aleluia, para poder curar ele, aleluia, porque ele está fazendo a obra de Deus, é só estender a mão, a pessoa vai parar de longe e vai cair endemoniada, e quando levantar, vai levantar de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a vontade perceptiva de Deus, se não quer não, ele põe outro para fazer. Ele coloca outro. Verdade. E eu não estou só parafraseando aqui não, estou contando o que aconteceu com ele. Pedi para ele ir orar. Pediu oração para ele. Ele falou assim, Jesus, eu vou lá. Tem que ir, né? Pediu para ir, eu vou. Quando ele chega lá, aí tinha uns endemoniados lá com carne de vidro, o pescoço do vidro cortado na mão. Quando viu ele, partiu para cima dele. Ele levantou a mão no nome de Jesus. A pessoa parou, ficou parada, como estátua, e caiu. Ele orou e levantou, liberto. Manso. Isso, irmãos, se diz o seguinte: se ele não tivesse querido, se ele não tivesse ido, Deus levantava outro, mas a pessoa ia ser liberta. Mas ele obedeceu a voz de Deus e foi. E Deus operou um milagre. Glória a Deus. Aí a vontade perceptiva de Deus é o que está incluso tudo aquilo que Ele nos manda. Ele nos manda fazer. Olha para você ver. E tudo isso está aqui revelado na palavra. Tudo que está escrito na palavra de Deus é a ordenança dele para mim e para você fazer. Não é para o mundo lá fora não, sabe por quê? Porque o mundo lá fora não obedece à voz de Deus, mas nós que estamos aqui dentro, nós temos, aleluia, nós temos a obrigação de obedecer à voz do Senhor e fazer o que Ele manda. Fazer o que Ele nos manda fazer. E sabe o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado, e nós vamos ser renovados, motivados para continuar fazendo a vontade do Senhor. E sabe o que é que nós temos em recompensa? Aleluia, almas sentando nas cadeiras para ouvir você pregar. E logo mais um pouquinho para frente, o cumprimento da promessa chega. Espera só mais um pouquinho de tempo, e a glória de Deus se manifestará nos ares, e você ouvirá a voz do Senhor dizendo: Jacira, sobe para cá que eu estou te esperando. A igreja coletivamente sobe para cá que eu estou te aguardando. E nós estaremos indo ao encontro de Jesus nos ares. Mas enquanto isso não acontece, Deus está nos revestindo com as virtudes do Teu Espírito, para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor, aleluia, aqui na igreja, na rua, em casa, na vizinhança, no trabalho, por onde nós passarmos, nós temos que ser testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo, e a vitória virá, porque Deus é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Aleluia. Glória de pé em nome de Jesus. Aleluia. Levanta a mão direita para cima. Glória a Deus. Eu vou profetizar a palavra, tá? Porque quando nós profetizamos a palavra, né, diaconisa Jaciara, aleluia, nós estamos invocando a autoridade da palavra de Deus, não só da palavra, mas a própria autoridade de Deus sobre a tua vida. E Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Então recebe, aleluia, esta palavra, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, e ela se cumpre na sua vida nesta noite. E a partir desta noite você vai viver milagre, você vai viver novidade de vida, você vai ver o milagre, a bênção de Deus, aleluia, ser derramada sobre a tua vida. Eu quero ser mais ousado ainda, eu
quero profetizar de olhos abertos que a partir desta noite, aleluia, o teu celeiro vai ter que ser aumentado. Alarga as estacas do teu celeiro, porque a medida de Deus que virá sobre a tua vida é recalcada e sacudida, e ninguém terá poder de, aleluia, parar a bênção de Deus que Ele tem preparado para a tua vida. Só quem crê, levanta as suas mãos para cima e aplauda Jesus nesse lugar nesta noite, tomando posse da sua bênção e do teu milagre, em nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Aleluia.